Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é domingo, dia do Senhor, feliz dia dos pais, para todos os papais. E não se esqueça, você tem um pai. Todos temos um pai. Todos temos um pai. Zeloso, cuidadoso, fiel. Nós temos um pai. Graças a Deus que temos um pai. Às vezes a gente pode ficar cansado, sobrecarregado, inquieto, pensando, meu Deus, eu não tenho pai. Mas você tem um pai. E ele zela por você, cuida de você, te ama, te quer. Está ao seu lado todos os dias. Não se esqueça, você tem um pai. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 5. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Inclusive, eu já falei dele. Eu falei dele no meu aniversário do ano passado. Eu pulei um pouquinho, eu parei o livro de Salmos e eu li ele. Mas a gente vai ler ele de novo, porque chegamos nele novamente, né? E o texto de Mateus, capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças. Jesus, ele foi... Tô ajeitando aqui o tripé pra gente ficar bem certinho aqui. Jesus, ele foi pregar em um monte e tinha uma multidão de pessoas para ouvir ele. E ele colocou vários princípios e valores. E eu acho que vale a pena a gente ter isso convicto no nosso coração. E vamos lá que o texto é muito lindo e tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 5, bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois é grande a sua recompensa no céu. Depois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como irá restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em sua casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus cumpre a lei. Não pensem que vir abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo: qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que dizer ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto,
Se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar e ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você, primeiro, reconcilie com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois ao contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser julgado na prisão. Eu garanto que se você não sair de lá enquanto não pegar você não vai sair de lá enquanto não pagar até o último centavo. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher ou desejá-la já cometeu adultério em seu coração. E o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. Lance-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo todo do que ser lançado no inferno. E se sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir para o inferno. O divórcio. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada está cometendo adultério. Os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Mas eu lhe digo: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é do trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado de seus pés, nem em Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela cabeça, pois você pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Seja sim, sim e o não, não, que passar disso vem do maligno. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a face esquerda. E se alguém disser que vai processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que deseja pedir-lhe emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, mas para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem os que te amam, que recompensa vocês vão ter? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos que estão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E por que esse texto é tão forte? Por que esse texto é tão intenso? Porque Jesus mexeu em muitas feridas. Jesus não foi num pontinho, Jesus foi em muitas feridas. Jesus ele foi levado ao deserto, isso a gente viu no capítulo passado. Ele foi tentado por Satanás, ele passou 40 dias jejuando. E depois que ele foi para o deserto, ele foi tentado, ele jejuou, ele venceu a tentação. Satanás se retirou da presença dele, ele foi servido por anjos. Daí ele começou a pregar, ele começou a curar. E as pessoas começaram a ficar enlouquecidas por saber quem era aquele ali, que pregava coisas incríveis, coisas diferentes, coisas extraordinárias. E ele começou a fazer milagres e maravilhas. Um milagre aqui, uma cura ali. Como assim? Um cego enxergou? Um coxo andou? Alguém que estava morto foi ressuscitado? Alguém que não andava andou? Alguém que não via viu? Uma mão nasceu? Alguém que não podia fazer fez, um leproso ficou limpo, e ali começou a história de Cristo sobre a humanidade. E um dia Jesus estava andando e as pessoas quiseram ouvi-lo. Então ele foi tocar em pontos muito intensos, muito, delicados da sociedade. E esses pontos, eles são intensos e delicados.
até hoje. E ele começou falando sobre qual é o perfil e a característica daquele que Deus aprova. E eu acho que tem bem cílio dentro do meu olho. Só um instante. Falei que tinha um cílio no meu olho? Foi. Eu acho que foi. E ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Quem é que são os bem-aventurados? E ele fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Como assim pobres de espírito? Pobres de espírito são aqueles que são despidos de toda soberba. Porque quando você está cheio de si, quando você está com a sua própria vanglória, a pessoa irada, a pessoa que fica cheia de atos e fatos. Por quê? Os fariseus, eles se achavam ricos em espírito. Os fariseus, eles acreditavam que por conta das suas ofertas, que por conta deles serem, né, aqueles que obedeciam os mandamentos, eles eram ricos de espírito. Então Jesus veio para quebrar tudo aquilo e ele falava: bem-aventurado, não é vocês que são ricos de espírito, não é vocês que vêm entregando ofertas, falando com eloquência, não é vocês que têm influência, não é vocês que se dizem santos. Bem-aventurados os quebrantados, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados é quando você está no seu quarto dizendo: Deus, só mais esse dia. Me consola só mais esse dia. Bem-aventurado é quando você fecha a porta do teu quarto, desliga a tua luz e diz: oi, Deus. Boa noite ou bom dia. Só mais esse dia. Me ajuda a seguir. Espírito Santo de Deus, não te aparte de mim hoje. Esses são, sim, os bem-aventurados. É aquele que lembra da presença do teu Deus no dia da aflição, no dia da angústia, no dia que ele precisa da presença de um pai. É aquele que sabe que tem um pai. Eu comecei hoje dizendo: você tem um pai. Independente se você tem um pai terreno, eu quero te lembrar que você tem um pai. E Jesus, ele veio para nos lembrar que nós temos um pai. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados quem tem misericórdia, quem é puro de coração. Por isso que eu bato muito na tecla da pureza. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles são os que vão ver a Deus. Meu Deus, meu Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque quem for puro de coração verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, quando você nem tem razão, ou nem quer ter razão, você tem razão, mas tá bom. Bem-aventurados os pacificadores, pois é deles o reino de Deus. Aqui tem o perfil do cidadão do céu. Poliana, quem é que vai para o céu? Dá vontade de perguntar: e você já leu Mateus 5? Poliana, quem é aquele que Deus se agrada? E você já leu Mateus 5? Ontem me perguntaram assim: Poliana, como me santificar? E você já leu Mateus 5? Poliana, como ser alguém de Deus? E você já leu Mateus 5? Esse texto é um texto para nos transformar. E ele começa dizendo quem é o sal da terra. E ele fala: o sal da terra são vocês. Mas como se o sal perder o sabor, se vocês deixarem de ser salgados, se vocês deixarem de ser o sal da terra, como que vai restaurar? Se jogar uma água no sal, não tem como restaurar. Ela vai ser insossa. Se o sal da terra se tornar insosso, não tem como. Cuidado para o sal não virar insosso e não ser mais o sal da terra. E ali eles começaram a achar estranho tudo que ele falava. Porque ele falava sobre ser amor, sal da terra, e eles estavam esperando alguém que fosse vingá-los. E ele fala: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir cada tio da lei. Eu vim para trazer
até o menor traço à existência. Ai de vocês se estiverem achando que eu vim aqui para poder destruir a lei. A lei vai ser cumprida de uma forma correta. Vocês estão cumprindo a lei do jeito de vocês. Vocês estão fazendo do jeito de vocês, mas eu vim para mostrar como é feito, como é para ser feito do jeito de Deus. E ali eu acho muito lindo quando ele fala sobre o homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matar. Mas eu lhe digo, qualquer um que ir contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. E nessa parte do homicídio, ele diz, se você estiver apresentando uma oferta, presta atenção, olha só, ele fala sobre matar e ele diz, se você estiver apresentando uma oferta e você se lembrar que tem alguém com raiva de você, deixa a sua oferta no altar, vai lá, se conserta com seu irmão e depois vai lá e apresenta a sua oferta. Sabe por quê? Porque se você apresenta a sua oferta e sabendo que tem gente com ódio de você, aquilo ali não é recebido por Deus. E essa oferta, em vez de trazer vida, traz morte. Quando você fala assim, tô nem aí, fulano tem ódio de mim, que bom. Não, querido, não pode ser assim. Que bom não, que péssimo. Se fulano tem ódio de você, a oferta, ela é recebida como morte e não como vida. No mesma parte que o Senhor fala sobre o homicídio, ele fala sobre a oferta. No mesmo tópico do homicídio, ele nem separa, ele não fala oferta, ele fala homicídio. No tópico do homicídio é tratado a oferta. E isso não é à toa, é porque Jesus está querendo dizer que a tua oferta é recebida como morte, não como vida. Então, Poliana, por que às vezes eu jejuo, eu oro, eu oferto, eu dizimo e as coisas só pioram? Porque você faz questão de ser odiado. Você faz questão de ter raiva, de ter rancor, de que as pessoas tenham raiva de você. Você tem raiva de todo mundo, porque te feriram, porque te magoaram. Você tem raiva de muita gente, porque as pessoas fizeram mal para você. E isso, na verdade, bloqueia a tua vida com Deus. E ali, a gente vai falar ainda sobre a vingança. E eu vou voltar nesse tópico já. E a gente vai perceber onde a gente tem que depositar a nossa vingança. Mas olha como ele vai tocando em assuntos delicados e sensíveis. E ele vai falando no adultério. E olha como ele diz o que é o adultério. Vocês ouviram o que foi dito sobre adultério? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer um que olhar para outro e desejar, já cometeu um adultério. É engraçado que às vezes a gente chama o adúltero de adúltero. E ontem uma pessoa veio me questionar esse texto. Ela falou assim, então quer dizer, me fala a luz da palavra, eu tô livre? Polly, eu tô livre? E eu vi uma pergunta sincera no coração dela, sabe? E se o meu marido me traiu, eu tô livre, me responde, eu tô livre. Eu te falo, não sei. As igrejas não falam, Polly, mas é porque é difícil explicar, porque depende. Porque olha só, imagina, o teu marido pode ter sido um adúltero e você, como você tem se comportado? Porque aqui está dizendo, qualquer um que olhar para o outro, aqui está dizendo mulher, mas eu posso dizer homem também, e desejá-la ou desejá-lo, cometeu adultério com ele em seu coração. Como andam os teus olhos, como anda o teu pensamento? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. É melhor você entrar. Lance-o fora. É melhor você perder uma parte do seu corpo do que ser lançado com ele todo no inferno. Olha, desejar no seu coração alguém que não é seu. Por mais que o teu corpo não foi para a cama com outro, ainda assim, para Cristo, considerado adultério. E vocês vêm me falar do outro querer estar na cama com outra.
O outro que deitou na cama com a outra já tá... Gente, a gente já sabe. Eu não vou nem falar, porque você já sabe. Eu não preciso falar. Mas às vezes, a gente quer se vestir num véu de santidade. Entende? Às vezes, a gente quer se colocar no lugar de Santa Anja do Senhor, ou na quarta pessoa da Trindade, ou no alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado e passou uma vida inteira desejando o que não era nosso. Mas aqui está dizendo, aquele que desejar alguém que não é seu, já cometeu um adultério, é melhor você arrancar o teu olho do que ir para o inferno com o corpo todo. Olha que pesado. Olha que pesado, como eu tenho visto mulheres se comportar dessa forma. Aí o homem trai, mas ela traiu ele o tempo todo, em pensamento, em comportamento, em palavras, no coração. Então, diante de Deus, quem tem legitimidade? Nenhum dos dois. Eu seria leviana. Porque vocês querem uma resposta civil? Vocês querem uma resposta jurídica? Numa resposta jurídica, o divórcio saiu hoje, espera homologar. Uma semaninha homologou, pega a certidão de homologação, apresenta no cartório. No outro dia, pode dar entrada no novo casamento. Acabou. Esse é o trâmite. Divórcio, certidão de homologação. Apresenta no cartório, casa com terceiro interessado. É isso que vocês querem? Façam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele falou, é por causa da dureza do vosso coração. É isso que você quer? Então faz. Se é isso que você quer, então faz. Agora, se você quer estar diante de Deus, porque vamos voltar para o início do texto, bem rapidinho. Aqui está dizendo assim, presta atenção. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Antes de Jesus tocar em pontos sensíveis, antes de Jesus falar sobre o sal, sobre cumprir a lei, sobre homicídio, sobre oferta, sobre adultério, sobre divórcio, a gente ainda vai falar de juramento, vingança e amor aos inimigos. Antes de Jesus tocar nestes pontos, e por isso que o Sermão da Montanha é tão forte, é tão intenso, é tão profundo, é tão atual. Antes de Jesus falar sobre isso, ele falou sobre quem era bem-aventurado. E ele começou o texto dizendo, bem-aventurados os puros de coração, pois deles são o reino dos céus. Polly, e se eu fui essa adúltera? E se eu fui esse adúltero que com os meus olhos e o meu coração pequei o tempo inteiro e atraí para mim esse adultério de cama do outro cônjuge? O que eu faço agora? Arrependimento, querido. Arrependimento. Porque o adúltero de corpo, ele é um idólatra, entende? E os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. E esse tipo de adúltero que ele precisa de arrependimento, esse tipo de adúltero, esse que eu acabei de falar, é um adúltero que ele não acha que ele é adúltero. Esse é o grande ponto. Não fez nada. Ele só desejou, ele só olhou. Ele só fez assim. Achar alguém bonito é uma coisa, mas toda beleza, presta atenção. Deus, ele fez toda beleza. Vamos aqui comigo. Quando você vê um pôr do sol, você não acha lindo? Quando a gente vê o nascer do sol, é lindo. Às vezes eu tô falando aqui com você e às vezes eu assisto depois da pregação e eu vejo o passarinho cantando na minha janela. Eu acho a coisa tão fofa. Eu não sei se na hora que eu tô falando... Agora eles não estão na minha janela.
Mas, às vezes, eles estão na minha janela. E quando eu escuto depois, e eu vejo eles cantando, eu escuto, eu acho a coisa mais linda. E é lindo a criação. E é lindo as nuvens, e são lindas. E tudo é tão lindo. Então, o homem é lindo. Então, a mulher é linda. E toda essa beleza pode ser contemplada. Não me leve a mal. Então, se você vê alguém bonito, você é casado e você vê alguém bonito, você pode achar alguém bonito, você tem olho. Então, você olha alguém bonito e você é casado, você fala, nossa, alguém ali é bonito. Ela é bonita, mas que aquela beleza seja entregue ao Senhor. Nossa, que linda, aquela pessoa é bonita, que linda, mas você não pode desejar aquela pessoa, porque o desejo do seu corpo não pode ser para alguém que não é seu. Vocês entendem onde eu quero chegar? O desejo do seu corpo, ele tem que ser para o que é seu, não para o que é do colega. O nosso desejo hoje é tão fácil a gente querer, poder, né? Tá tudo tão empoderado que a gente, além de querer e desejar, a gente pode ir de encontro ao corpo do outro tão fácil. Então a gente quer o corpo do outro. E isso não faz sentido para o reino de Deus. Então, é esse tipo de adultério que Deus fala aqui. Que você não pode desejar o corpo do outro. Você pode muito bem. Nossa, gente, que rapaz bonito. Ele é bonito. Ou que moça bonita, que senhora bonita. Isso não tem problema algum. Agora, desejar. A gente acusa tanto o adúltero, mas às vezes a gente contribui para o adúltero ser adúltero. E aí eu não sei quem está mais encrencado. Esse é o problema. Esse é o problema, porque quando eu me deparo com uma traição e eu vou investigar na ferida, eu vou conversar, eu vejo geralmente uma bagunça dos dois lados. É muito difícil. Eu já encontrei mulheres totalmente legítimas ou homens totalmente legítimos, mas é muito difícil. Muito difícil. Porque geralmente quando eu vejo um adultério, eu vejo muitas brechas, muitas falhas dos dois lados. Dos dois lados. Vamos continuar. E ele continua bem bravo, falando sobre o divórcio. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Aí tudo bem. Mas eu lhe digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem casar com mulher divorciada está cometendo adultério. Quando você se divorcia, aqui a Bíblia diz o seguinte, que se você se divorcia de alguém que não seja, né, por algum pecado da carne, por adultério ou por alguma imoralidade sexual, como Jesus diz aqui, você se divorciou. Ah, não tô afim mais. Acabou o amor. Ah, tem agora, veio essa onda de acabou o amor. Na verdade, essa onda de acabou o amor desde lá de trás, né? Não quero mais, acabou o amor. Quando você faz isso com outra pessoa, você carrega nas suas costas o peso do segundo casamento dessa pessoa. Sim, com os erros, os acertos, as falhas no mundo espiritual. Como isso vai funcionar? É pesado. Com os pecados, com os delitos daquilo ali, com os acertos. Não os acertos, aqui ele não está falando sobre acerto. O peso é grande. O peso de toda a consequência disso aqui é grande. Então eu acho que a gente precisa de observar bastante os sinais. Até porque casamento não é sobre amor. Casamento é sobre uma vida. Estar diante de outra pessoa não é sobre o amor. É sobre a aliança. E a aliança nunca foi sobre o amor. É sobre um pacto eterno. É sobre um compromisso que é muito além de amor. E Jesus continua falando e ele fala sobre juramentos. Ele diz que a nossa palavra precisa ser uma só. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade, ele não tem inclinação para mentira. Então, quando você falar que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Quando você for ser reconhecido, que você seja reconhecido como uma pessoa de uma palavra só. E aquela lá, ela falou aquilo, então é aquilo.
É assim que Jesus quer que você seja reconhecido. A vingança. Meu Deus. A gente ama uma tal de uma vingança, né? Eu vou postar aquela foto para aquela pessoa ver. Ai, gente. Talvez a pessoa nem veja. Mas Deus vai sondar e vai conhecer o teu coração. Ele vai ver que há em você um desejo mau, escuro, escondido, escuso. E às vezes a gente até bola um plano de vingança mesmo. Lá em Romanos 12 diz assim: minha é a vingança, assim diz o Senhor teu Deus. E às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade cognitiva de se vingar. Eu quero saber aonde você quer colocar a tua vingança hoje. Existe um solo que a sua vingança pode ser depositada. E esse é o solo em que Deus espera que você deposite a tua vingança. A Bíblia diz o seguinte: quando a gente fala de vingança, ele também quer que a gente volte para o início do texto, para o início da fala de Jesus. É por isso que ele começou falando das bem-aventuranças. Eu vou voltar rapidinho, tá? A gente tem que sempre voltar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. E ele começa, e eu vou voltar mais ainda: bem-aventurados os pobres em espírito, pois é dele o reino dos céus. Ah, gente, se a gente soubesse o tanto que isso é valioso, o tanto que é importante a gente se encontrar com o Senhor no vale de lágrimas, porque ele diz assim: foi-te dito olho por olho, dente por dente, não é? Mas eu te digo o seguinte: que recompensa tem se você se vingar? Se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Aqui está dizendo exatamente isso. E se alguém quiser te processar numa túnica, leva a capa. Eu acho interessante que a gente esquece dessas partes. Eu quero só voltar um pouquinho na parte de homicídio. Ele fala o seguinte: se alguém te processar, se alguém entrar com você no tribunal, faz um acordo. As pessoas vão para a justiça e querem tudo. Faz um acordo. Eu quero o meu direito, doutora. Agora eu vou tirar até os dentes. Ai, gente, vocês esqueceram de Mateus 5? Onde vocês estavam? Vocês não leem Mateus 5, não? Doutora, agora eu quero todo. Eu quero todo. Eu fico pensando, onde está Mateus 5 na vida de você? Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ele ainda estiver no caminho, pois caso contrário ele pode entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu garanto que você não sairá de lá até pagar o último centavo. Ai, gente. Ao amor aos inimigos. E ele termina dizendo: ama o seu próximo e odeia o seu inimigo. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que você tem feito por aqueles que o perseguem? Ah, Poliana, eu vou orar? Não, tem que orar. Eu vou apresentar aquela pessoa diante de Deus. Vai. Você vai, porque dependendo, a salvação dessa pessoa depende de você e da sua oração. O sol nasce sobre os maus e os bons, os justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que vocês amam, que recompensa vocês vão ter? Qualquer um fazem isso. Se vocês amam apenas aqueles que vocês amam, que recompensa vocês vão ter nisso? Qualquer um faz isso. Ser cristão não é tarefa para qualquer um. Todo mundo se diz cristão. Se diz cristão é uma coisa. Ser cristão é outra coisa completamente diferente. Você sabe quem é cristão? É aquele que nega a si mesmo, carrega a tua cruz e segue. Ontem à noite eu publiquei um vídeo que mexeu demais comigo.
Eu sigo uma pessoa no Instagram chamada Fabiola Melo. Ela perdeu a segunda gestação dela e ela estava grávida de gêmeos agora. E ela começa o texto dizendo, gente, Deus é bom. Em lágrimas. Em lágrimas ela começa dizendo, gente, oi, eu sofri mais um aborto e Deus é bom. Deus é bom. Eu nem sei se era para eu estar dizendo que Deus é bom, não sei se era para eu estar com raiva ou revoltada. Eu quero tanto um bebê, mas Deus é bom. Eu queria dizer para vocês que nesse tempo de aflição, nessa angústia, tudo que eu estou passando aqui, tudo que eu estou sendo marcado, o testemunho tem sido formado dentro de mim. E eu quero dizer para vocês que Deus é bom. Eu tenho sofrido, tenho chorado, tenho clamado, eu tenho sido consolada e Deus é bom. Eu hoje venho dizer para vocês que Deus é bom e nos próximos dias eu já sei que eu vou sentir muita dor. E no dia que eu for sentir muita dor, porque eu vou ter que parir essa criança que morreu, essas crianças que morreram dentro de mim, ela vai tomar um remédio e ela vai ter que expelir o saco gestacional. E ali ela diz que vai declarar a grandeza de Deus ainda no meio da dor, em dores de parto em que não vai ter um filho. Pela segunda vez em um ano, em menos de 3 meses. E ainda assim, aquela mulher consegue declarar que Deus é bom. Dizem que a dor do parto é a segunda maior dor que uma pessoa consegue sentir no mundo. Diz que a primeira maior dor é morrer queimada. Depois que a pessoa morre queimada, a maior dor é a dor do parto. Mas a recompensa é o bebê no braço. E quando uma mulher passa pela dor do parto e não tem um bebê no colo, aquela mulher está passando pela segunda dor do parto em menos de 3 meses. E ela precisa passar pelaquela dor para o corpo dela se restaurar mais rápido. E é importante que saia de forma natural, que ela viva esse processo de forma natural. E você pode pensar, Poliana, parece ser cruel, parece. Mas quando Jesus estava morrendo naquele madeiro, quando ele foi pendurado, era cruel. Quando as mãos dele foram perfuradas, quando os pés dele foram perfurados, quando a lateral de Jesus foi perfurada, quando vazou água, quando vazou sangue, quando foi colocada uma coroa de espinhos, quando eles riram, cuspiram na cara de Jesus, quando eles debocharam dele na cruz, quando tudo aquilo estava acontecendo, parecia ser cruel. Mas tudo aquilo aconteceu com Jesus para que fosse formado um testemunho. E ali eu vejo um testemunho de uma mulher de Deus sendo formado. Não existe a menor possibilidade de Deus entregar uma história para alguém que alguém não tenha sido passado pelo fogo e depois passado pela água. Se eu estou aqui com vocês, não duvide, eu estou sendo passada pelo fogo e passado pela água. Quantas histórias, quantos testemunhos eu já contei para vocês? E quantas histórias e quantos testemunhos eu estou vivendo agora? E quantas coisas a gente tem para compartilhar? O problema é a nossa capacidade de dizer, Deus é bom. Deus é bom. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei em ti, ó Deus. Deus é bom. Você consegue no final do seu dia, ainda que tudo tenha dado errado, tudo tenha saído conforme você não planejou, você ainda consegue dizer, Deus é bom. Porque é isso que Deus espera de você. Porque quando o Senhor quer formar o teu testemunho, Ele espera que você fale isso. Ele espera que quando você não precisa gravar um vídeo, você não precisa. Talvez esse não seja você. Mas Ele quer que quando você fechar a porta do teu quarto, quando o teu Deus te achar no secreto, no escuro, no escondido,
quando estiver só você e Deus e mais ninguém. Quando Ele estiver ali e a presença dele estiver perto de você e você estiver aí no seu vale de lágrimas. Ele quer escutar dos teus lábios: olha, eu estou aqui destroçado, mas Deus é bom. Eu sei que Deus é justo e eu sei que Deus não erra. É só isso que ele quer ouvir. Porque quando Jó passou pelo que ele passou por 15 anos, ele falava: eu não sei porque eu estou passando isso, mas Deus é bom, Deus é justo e Deus não erra. Talvez o problema seja comigo, talvez eu tenha errado, talvez eu não esteja entendendo Deus. Não Deus, eu nunca vou culpar Deus. Talvez o teu testemunho esteja nesse meio tempo aqui, ó. Eu coloquei a história, um pedacinho da história da Fabi, para vocês entenderem. Era nítido. Quem consegue perceber um testemunho, ela compartilhou. Ela fez o que poucas pessoas fazem. Ela compartilhou no meio do pipoco do trovão. As pessoas não querem fazer isso. Abrir a sua fragilidade, até porque é tanta opinião, né? Ainda mais esse negócio de internet. Cada um fala o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Ela ali está se expondo, ela pode receber qualquer coisa. E nos próximos dias ela vai passar por uma dor tão forte. E ela já sabe a dor que ela vai passar. E no final daquela dor ela não vai ter ninguém no braço dela. Eu sei que parece ser cruel. Mas quem quer seguir a Jesus, ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ela termina o texto dela, o vídeo dela, dizendo que ela não sabe por que os bebês dela têm morrido. Ela tem feito exames, mas ela sabe que Deus tem dado para ela um testemunho, porque ela tem promessas de filhos e filhos. Deus tem dado para ela promessas. A promessa não combina com a realidade. Talvez a tua promessa, assim como a minha promessa hoje, não combina com a nossa realidade. Eu não sei se a sua promessa está combinando com a tua realidade, mas a minha promessa não combina com a minha realidade. E a promessa dela também não combina, literalmente. Mas existem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que age como a feita Fabi, em que fala: gente, independente, Deus é bom. E existem outras pessoas que querem culpar Deus, se revoltar contra Deus, brigar com Deus, se esquecer de Deus, fazer demonizar Deus. São essas pessoas que se afastam de Deus. São essas pessoas que não alcançam a misericórdia. Eu quero saber se você é de fato cristão ou não. Quando uma mulher às vezes vem falar comigo: nós somos cristãos, eu sou uma mulher casada, eu sou cristã, sei lá, meu marido caiu em adultério, ou eu caí em adultério. Eu falei: calma, ninguém aí é cristão. Não tem cristianismo na tua casa. E elas geralmente se assustam e falam: não tem, não tem. Porque a Bíblia é clara, é muito fácil você falar que é cristão. Se a gente sabe que a Bíblia é negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir. E hoje a gente viu, se você quer ser cristão de verdade, arranca teu olho. Arranca teu olho. É melhor você ir para o reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Arranca tua mão. Arranca teu olho. Arranca. É isso que a Bíblia diz. Ela diz: arranca. É isso que é ser cristão. Ela não disse vira, ela disse arranca. Ela disse
sai. É isso que a Bíblia disse. A gente leu aqui hoje. Aí você fala, é porque outra pessoa fala, eu sou cristã, mas eu roubei. Não, você não é cristão. Não é. Você precisa se arrepender. Você precisa nascer de novo. O século te confundiu, o inimigo da sua alma fez você acreditar que o cristianismo é de qualquer jeito. Isso daí é qualquer coisa, isso aí é cultural do Brasil, mas isso não é cristianismo. Cristianismo é isso aqui que está em Mateus 5. Por isso que eu amo esse texto, porque ele pega a gente de jeito e ele fala o que são, quem é que vai entrar no reino dos céus. Isso daqui é cristianismo. Você tem vivido isso daqui que Jesus mandou a gente viver? Porque se você não tem vivido, é melhor a gente viver. Melhor você viver. Porque é isso, esse aqui é o perfil de quem vai entrar no reino dos céus. Poliana, como eu entro nos céus? Pega Mateus 5, lê, decore e vive. Só isso. Pronto. Toda a Bíblia, lê, Sermão da Montanha. Pega, decore e vive. Acabou. Tenho certeza que daqui você consegue muita coisa para sua vida cristã. Muita coisa. Quando você estiver passando pelo fogo, estiver passando pela água, estiver sendo lapidado, feito um diamante. Sabe como um diamante é feito? Primeiro, ele passa pelo fogo. Aí depois ele passa pela água. Aí depois ele é ralado. Aí ele joga no fogo. Joga na água. Aí vai moldar. Aí passa no fogo de novo. Aí passa na água de novo. Aí rala. Passa no fogo. Passa na água. Rala. Passa no fogo, passa na água, molda. Passa no fogo, passa na água, rala. E vai fazendo isso. Fogo, água, molda. Fogo, água, rala. E aí, esse processo ele é feito assim, muitas vezes. E existem duas formas de fazer esse processo. Um é manual e o outro é na máquina. Na máquina perde muita coisa. E às vezes é manual. E o Senhor, ele trabalha com a gente de forma manual. Talvez você tá ali, passando no fogo, passando no fogo, passando na água. Passar na água não é fácil. Passar no fogo não é fácil. Ser ralado não é fácil. Ser moldado é pior ainda. Mas em todas essas fases, eu nem sei, gente, eu nem sei. Eu nem sei se hoje eu tô passando pelo fogo, eu nem sei se eu tô passando pela água, se eu tô sendo ralada, se eu tô no molde, eu nem sei, eu tô de um jeito que eu nem sei. Mas eu só sei que hoje eu digo, Deus é bom. E eu nem sei como é que você tá também. Se na fase do fogo, da água, de ralar, de ser moldado. Mas eu quero te dizer, fala que Deus é bom. Escreve para mim no chat, você que tá aqui comigo, Deus é bom. Escreve para mim. Você tá aqui comigo? Escreve aí. Poli, Deus é bom. Deus é bom, né, gente? É isso. Deus é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom porque ele é justo. Deus, ele é bom porque ele tá vendo tudo que você tá passando. Ele sabe de tudo e ele tá vendo tudo. E ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu de mim. Escreve aí. Deus é bom. Isso mesmo, Dai. Isso mesmo, Alessandra. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, gente. Deus é bom. Eu não sei, gente. Eu não sei se a gente tá pelo fogo, tá pela água, se é no molde, se é no ralar. Mas quando sair, a gente vai sair um diamante desse. Eu só não quero que vocês, e nem eu, blasfeme contra o Senhor. Porque com ele já tá um desafio. Imagina sem ele. Imagine sem Deus. E
quando terminar tudo isso, a única intenção de Deus é nos dar um testemunho. Ele quer fazer da gente um vaso novo. Ele quer quando as pessoas olharem pra gente, eles falam, meu Deus, quanta fé. Eu consigo porque ele conseguiu. É por isso que Deus está fazendo isso com você. É para que você seja inspiração para todo mundo que está perto de você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por essa manhã. Obrigada pelos seus ensinamentos. Obrigada por Jesus. Obrigada por enviar Jesus a nós. Te amamos, te adoramos, te desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feliz Dia dos Pais. É isso, não se esqueça, você tem um pai e ele é bom. Respira fundo e segue, porque você tem um pai. Um beijo